Bom, como o outro vídeo parou do nada, eu vou fazer agora um vídeo só especificamente de apresentação de alguns quadros surrealistas, com também a resolução de alguns exercícios que já caíram, tá, gente? Então, que nem eu falei no outro vídeo, esse é o Joan Miró, né, o poeta espanhol, o pintor espanhol, que cada vez mais foi se aproximando de um certo abstracionismo, tá? Aí não tanto, aí a gente até tem algo de figurativo, né? É um cachorro bizarro, é verdade, mas ainda é reconhecido um cachorro, né? Ladrar a lua ali em cima. Agora a gente vê em outros quadros dele que aí, esse aqui que eu ironizei um pouco antes, né? Talvez ele vá vir com a justificativa de não, quis retomar os procedimentos mentais da criança. Inclusive reproduziu também a técnica de desenho das crianças. Agora esse sim, é muito a fuder, né, gente? Esse aí tem uma coloração muito interessante, trabalha muito com uma ideia de sexualidade, né? Aparecendo à tona, né? Se manifestando, com algumas imagens bastante simbólicas, alegóricas. Aqui o Salvador Dalí, como eu mencionei no outro vídeo, né? Que rompeu com os surrealistas, tinha briga com os surrealistas, principalmente quando o surrealismo entrou para a vertente mais do socialismo, tá? O André Breton começou a tentar unir psicanálise com socialismo. A partir dos anos 30, ali com a escola de Frankfurt também, começou a ver com algumas teorias nesse sentido. E o Salvador Dalí não queria se meter em política, inclusive era mais conservador, porque o Freud também era bem conservador. E aí rompeu com a galera, né? Diz que o único surrealista era ele e tal. E aí a gente vê a alucinação parcial, 6 aparições do Lenin sob o piano, né? Então, ele que foi contra essa politização, no final botou 6 Lenins aí em cima do piano, né? Esse quadro que para mim é um quadro que gera um profundo mal-estar, né? O cara vê, dá um sentimento horrível, né? Umas partes de corpo se machucando em cima de uma porta no meio do deserto, né? E com o nome mais esquisito da história dos quadros, né? Construção mole com feijões cozidos, que é um nome maravilhoso. O quadro mais famoso, Salvador Dalí, é a Persistência da Memória, né? Que a gente vê os reloginhos derretidos, né? Com um dos relógios, inclusive, sobre um pedaço do que supostamente parece um fragmento de rosto, né? Porque tem um olho adormecido ali. Esses relógios é muito legal, né? Se vocês forem à Espanha, vocês conseguem comprar relógio mesmo, de botar na parede derretido, né? A Rua do Baltos, né? Onde parece que simplesmente foi rompida as noções éticas, morais, né? A gente vê um homem abusando de uma mulher, uma criança brincando, um homem todo de branco segurando um pedaço de madeira que a gente não consegue ver o rosto desse rapaz, um padre aqui com a mão esticada, né, na altura do que seria a bunda da mulher, e essa mulher a gente não entende se ela está segurando e aquilo é uma criança, um estudante, ou se o estudante está segurando o poste mais a fundo, né? Um quadro bem perturbador também. A Frida Kahlo, né, pessoal, um dos nomes mais importantes do surrealismo, que ficou durante muito tempo, claro, porque nossa cultura patriarcal meio deixada de lado, não estudada muito a fundo. Ela mesma se dizia não ser surrealista, mas ela estava, digamos assim, ela estava, não vou dizer que ela estava brincando, mas ela estava com outro conceito, outra visão na sua cabeça. Olha o que ela diz, ela pensava que eu era uma surrealista, mas eu não era, nunca pintei sonhos, eu pintei minha própria realidade. Como é que eu posso dizer? Tudo bem, é poético que ela fala, né? Dizer que esses quadros, né, que aparece o marido dela na testa são a realidade dela e tal, é mais poético do que propriamente crítico, né? Mas enfim, é uma pintora muito interessante, né, que sofreu muito, né? Acho que quem não viu o filme da Frida Kahlo, veja, né, o acidente dela que ela teve, né, da coluna dela, uma saúde sempre muito frágil, a relação dela também com o Lenin, Stalin e Trotsky, né? Também que é bem marcante, né? A relação dela homossexual que ela teve, então ela foi muito, né, à frente do seu tempo. Inclusive existe, né, uma página aí de Instagram, de blog e tal, chamada Não Me Calo, né, da Frida Kahlo. O Diego Rivera, né, o marido dela, que
um dos pais do muralismo, né? Uma vanguarda lá do México. É um cara bem interessante também, mas que foi um grande sacana, né? Com a própria Frida, né? A gente vê ele ali, ela chorando, né? Porque realmente ela sofreu na mão desse cara aí. E o cara que mais caiu no Enem até hoje, que é René Magritte, né? O belga René Magritte. Chuva de Homens. It's raining man. Aleluia. Raining man. Sucede que me recordo as coisas sonhadas de noite. Recordo-as com grande felicidade. É como uma vitória para mim quando consigo recuperar o mundo dos meus sonhos. Eu também acho. Vou concordar com ele. Teve uma época até escrevia meus sonhos imediatamente ao acordar, às vezes até no meio da madrugada, para tê-los gravados. O sonho realmente é uma fonte de estudo muito legal, pessoal. Se um dia vocês fazem terapia e essa pessoa, terapeuta, gosta de psicanálise, levem os seus sonhos para contar para ela, porque o sonho ele tem, enfim, vou explicar aqui, já demorei muito em psicanálise nos outros vídeos, mas o sonho ele tem um caráter metafórico, né? Seja de fusão de elementos da nossa realidade que acabam criando uma imagem nova no sonho e tal. Enfim, existem vários procedimentos, né, do sonho segundo Freud, mas realmente, seja qual for o procedimento, é muito legal de tentar entender esse enigma, né, desvendar, porque ele nunca é literal, tá? Opa, meu senhor, aqui. O mais famoso, né? Agora você tá lembrando da Culpa das Estrelas, né? A camisa da protagonista, Ceci n'est pas une pipe, né? Isto não é um cachimbo, né, gente? A traição da imagem. Isso não é um cachimbo. E aí a gente nos remete, né, àquela frase do Picasso, que eu não pinto uma mulher, eu pinto um quadro, né? Isso não é um cachimbo, isso é um quadro, isso é uma imagem. Se vocês tacarem fogo ali, fumarem, vocês conseguem no máximo botar fogo na cara de vocês, né? Então, a gente entender a descartabilidade, né, da obra de arte, no sentido de efemeridade. Aquilo não é uma imagem do objeto, né? O signo nunca é o referente. O signo tenta traduzir um referente, né? Então, lembra dos conceitos básicos lá de linguística, né? Então eu falo, por exemplo, copo. E aí eu tenho uma imagem acústica, eu tenho um significante, que é o copo, a palavra copo, e eu tenho um conceito, né, o significado, que é a imagem que o copo gera ao ser falado, né, um copo que alguns veem numa cabeça, sei lá, um copo branco, um copo de plástico, de festa, um copo de vidro, de cerveja, quem gosta muito de cerveja e tal, só que o signo linguístico vai ser sempre diferente, por exemplo, do objeto, do referente copo, né, então a arte trabalha com signos, sejam verbais, não verbais, né? No caso de uma imagem, aí vocês têm um signo verbal e um não verbal, né? Uma imagem com uma frase que juntos compõem um signo artístico aí, certo? E esse quadro, falando em perturbação, esse quadro é muito maior, né? É uma cena muito esquisita, mas eu acho interessante estar trazendo elementos da sexualidade, que eu acho muito interessante problematizar, né? Tem muitos alunos que me disseram, isso é muito machista, né? O homem só vê a sexualidade, não sei o quê. É uma possível leitura, né? Mas outra possível leitura é o não machismo, ou pelo menos o não a ver com gênero, mas sim com o que nos apaixonamos, né? E pensar que os olhos, por exemplo, a boca também podem ser sexuais, né? E aí não sexual no sentido genital, mas sexual no sentido de prazer, né? Pode me gerar prazer, o olhar da pessoa, a conversa da pessoa, né? É uma outra possível leitura, não sei se vocês concordam comigo, mas é um outro tipo de sexualidade, né? Não uma sexualidade propriamente genital, mas uma sexualidade tipo, nossa, que prazer me dá, como me desperta algo, né? O olhar dessa pessoa, como me desperta algo, o sorriso dessa pessoa, o rosto dessa pessoa, né? E às vezes a gente está deslocando a sexualidade da genitalidade também para outras formas, né? Certo? O Cão Andaluz aí, né, um filme famoso do Luiz Buñuel de Salvador Dalí, tá? O Luiz Buñuel é o principal cineasta do surrealismo, vale muito a pena, tem no YouTube, quem quiser ver, é meio louco, tá, gente, já vou preparando vocês, mas vale a pena ver. Essa foi uma questão que caiu na prova de humanas do Enem, tá? Falava sobre transgênicos, de como o transgênio é uma mistura de organismos diferentes, né? E aí perguntava qual quadro do Salvador Dalí fazia essa mistura de organismos diferentes. A resposta é a letra B, ali você tem um peixe com uma pessoa, tá?
essa questão aqui que eu muito debati e ainda acho que isso é um problema do Enem até hoje, tá? Essa síntese meio esquisita. Para mim o Enem faz meio que um sonho, assim. Às vezes em algumas respostas. Ele bota algumas palavras que querem traduzir vários pensamentos. E aí cabe ao o estudante traduzir essas frases, né? Só que o papel do estudante não deveria ser quase que um papel psicanalítico de tradução de metáforas, né? Enfim, é a minha opinião. Acho que o Enem ainda peca nesse aspecto aí. Ele podia ser mais objetivo, tá? Mas é um quadro do Salvador Magri, né? O Salvador Magri, olha a fusão que eu fiz. Do René Magri. Vocês veem aí um homem olhando o seu reflexo no espelho. E em vez de aparecer seu reflexo, aparece a sua parte, o que nós estamos vendo, né? E a resposta para... Bom, ó, façam aí. Vou dar um tempo. E agora vou dar a resposta. Quem quiser dar print. Desculpa, dá uma pausa e faz. Porque eu vou falar a resposta. Tá? Mas a resposta era a justaposição de elementos díspares. Letra A. Observada na imagem do homem do espelho, né? O que é justaposição? Geralmente é colocar lado a lado, né? E o que são elementos díspares? Elementos que não têm pares. Né? Então, supostamente, o que eu tentei entender depois do Enem é que os pares seria o homem ver seu espelho, ver seu reflexo de frente. E aí um elemento díspar, né, que não tem uma lógica, é o homem vendo o seu próprio fundo. Né? Mas poderia ter outra interpretação, né? Poderia ter elementos pares como uma própria reprodução aí. E também não é uma justaposição, né? Ele está na frente do espelho. É lógico que apareça um reflexo, né? A justaposição seria pegar elementos isolados e juntá-los. Enfim, eu não acho que o Enem ainda poderia ser mais objetivo na sua colocação de respostas, né? Tem várias questões. Agora, em 2019, também teve outra que eu achei muito esquisita. Até posso fazer depois. E aí eu trouxe alguns pintores contemporâneos que tem bastante elementos de perspectiva e de sonhos típicos do surrealismo, né? Eu gosto muito do Robert Gonçalves, que morreu agora 3, 4 anos atrás, canadense. Olha que imagem incrível, né, gente? Essa imagem foi durante muito tempo meu plano de fundo. Esse aqui também, olha só. Demais. Olha que demais. Essa também é linda. Eu não tenho nem o que falar sobre isso, né, pessoal? A própria imagem já se explica. Jasser Kirkar, ou Yerka, nunca soube como se fala. Eu acho também muito simbólica essa imagem, né? Que nos falam dos limites entre natureza e cultura, se é que há um limite, se é que a gente pode fazer essa dicotomização em natureza e cultura. Tá? Acho que, inclusive, o quadro provoca a gente a pensar isso. É possível dicotomizar natureza, cultura, não é a cultura que simboliza a natureza, não é a natureza que simboliza a cultura. E o Vladimir Kush, que foi um dos últimos aí pintores a ganhar uns prêmios bem fortes também. Uma influência, ao meu ver, meio Salvador Dalí, né? Daquelas sustentações de objetos lá no fundo, no caso do ovo aí, que dá origem ao sol, a gema do sol. E a gema é o pintinho no final das contas, né? E o sol é a vida, sei lá. Mas aí, qual vai ser o nome da empresa? Pode deixar comigo. Kafka, Controle de Pragas, tá? Lembrando que o Kafka não é um surrealista, tá? Mas eu quis botar aí, não sei porquê. Mas o Kafka é um romancista desses tempos contemporâneos, da guerra e de trazer elementos insólitos para dentro da sua ficção, né? Da literatura fantástica, né? No caso, a piada aí é porque na Metamorfose o personagem acorda transformado num inseto. Não é uma barata, né? No caso, ficou mais claro postumamente que é um besouro, mas durante muito tempo se interpretou como uma barata. Certo, pessoal? Então, encerramos nossa aula aí de vanguardas europeias. Espero que tenha sido muito produtivo. E a partir de agora a gente vai começar a se voltar para o Brasil, gente. Até mais!